Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Como passaram esses dias? Espero que estejam todos bem. Nós tivemos aí nossa semana de avaliação, de colocar tudo em ordem, né? E foi considerada como a 7ª semana e hoje nós começamos a nossa 8ª semana. Observe que eu coloquei aí os 2 calendários, de maio e o de abril. Por que motivo? Porque a nossa 8ª semana ela vai começar aqui em abril, mas ela vai continuar na primeira semana aí de maio, tá vendo? Ó? Aí eu já até mudei a figurinha aqui de abril, eu coloquei sobre o descobrimento do Brasil, que foi dia 22, né, que se passou. E aqui eu coloquei uma figura referente em maio, né, ao dia 1º, que é feriado agora no sábado, dia 1º, dia do trabalho, certo? Vocês vão ter até uma atividade sobre isso daí, certo? Então hoje você vai marcar aí nossa aula de quinta-feira, dia 29. Aqui no cronograma nós temos, para você acompanhar direitinho, nossa aula de quinta-feira, aula 1, dia 29 de abril, língua portuguesa no livro e atividade impressa de ciências. Então, no livro nós vamos trabalhar o quê? Ortografia. O que é ortografia? A maneira que a gente escreve as palavras, certo? E para fazer isso, nós vamos trabalhar com F ou V, T ou D, porque são palavras que muita gente costuma errar, né? Confundir. Então, a gente tem que estar treinando sempre. Observe que essa primeira atividade é um diagrama. O que é um diagrama? Quando a gente tem um quadro, linhas, né, um gráfico, nós chamamos isso de diagrama, certo? Que é basicamente, esse aí é um diagrama de caça-palavras. Você vai procurar para mim aí várias palavras que estejam escritas com V ou com F, tá? Todo mundo já sabe fazer como caça-palavra, né? Você acha a palavra e aí você vai fazer o quê? Circular onde você achou, ok? Essas palavras que você encontrou, você vai lá para o exercício número 2 e vai escrever essas palavras que você encontrou lá no outro exercício. Então, vai pegar as palavras do exercício 1 e vai escrever todas que são com V aqui, ó, certo? E todas que são com F, você vai escrever aqui. As palavras que você encontrou no caça-palavras do exercício número 1, tá? Continuando, você vai analisar essas duas palavras aí, tá vendo? Ó? Essas duas palavras, veloz e feroz. Tá vendo que elas são praticamente assim, muito parecidas na escrita e na fala? O que diferencia elas duas, certo? Essa é a primeira pergunta. O que muda de uma palavra para outra? E essa mudança fez o que de diferente de uma palavra para outra? Tem a ver com o que a gente está falando, né? A questão das letras. Na letra C, você vai me dizer, podemos concluir, observando essas duas palavras, né, veloz e feroz, que a mudança de uma ou mais letras, ela pode fazer o quê? Nunca determina nenhum sentido na palavra, não acontece nada se eu mudar uma letra, ou tem algum tipo de mudança? Então, pensa bem e marca aí. Aí, no caso, na número 4, você lembra do texto 1 do Robinson Crusoe? Aquele lá da aventura? E o texto 2 do relato de viagem, lá na Antártica? Pois é, você vai lá naqueles textos, lá no texto 1 do Robinson Crusoe e lá no texto 2 do relato de viagem, e você vai pegar palavras escritas com D, você vai pegar palavras escritas com D, tá? E palavras escritas com T, tá? Você vai pegar 3 palavras de cada uma, 3 que sejam escritas com D e 3 que sejam escritas com T. E vão escrever aqui nessas linhas abaixo, ok? Feito isso, você vai de novo lá nesse texto 1 e no texto 2, lá atrás do livro, né? Nas folhas atrás, que você já até leu. E nesses textos você vai também procurar para a gente 3 palavras que tenham o T e o D, só que escrito na mesma palavra. Observe que aqui no 4 você vai pegar 3 palavras que é só com D e 3 palavras que é só com T. Já no número 5, não. Você vai pegar 3 palavras que tenham o T e o D na mesma palavra, tá? Que o T e o D aparecem na mesma palavra, ok? Feito isso, nós vamos para o número 6, que basicamente é você organizar essas sílabas que estão aí bagunçadas e formar para mim 2 palavras, ok? 2 palavras com essas sílabas aqui, 2 palavras com essas,
duas palavras com essas, do jeito que você encontrar e conseguir fazer a palavra que faça sentido, né, que exista. E duas palavras com essas aqui. Você vai organizar do jeito que você achar que dá para formar palavras. Não precisa usar todas as sílabas que estão aqui para formar a palavra, não. Você pode às vezes juntar duas, três ou até todas, formando duas palavras em cada letra aí, da A, B, C e D, ok? Vocês se lembram o que é sílaba, né? Cada pedacinho da palavra a gente chama de sílaba. Então aqui, por exemplo, aqui ó, eu tenho ti, di e a. Que palavras eu posso formar organizando essas sílabas aí, né? Então, eu preciso de duas para cada alternativa, ok? E aqui na tarefinha da aula 1 de Ciências, na tarefa impressa, nós temos aqui a continuação dos nossos assuntos lá de alimentação dos animais, de cadeia alimentar. Nós vamos conhecer a teia alimentar. Vocês lembram da cadeia alimentar? Quando eu tenho aqui um produtor, né, que seria a planta, aí eu tenho o consumidor primário que come esse produtor, aí eu tenho um consumidor secundário que come esse outro, né, que se alimenta dele, e tem um terciário que se alimenta desse secundário. Isso é uma cadeia alimentar. E quando é que eu tenho uma teia? Quando eu tenho um conjunto de cadeias alimentares. O que significa isso? Que essa cadeia que eu risquei aí, ó, vocês estão observando, ó, nós vamos ter outras cadeias ligadas a ela. Observe só que o gafanhoto que está aqui, ele faz parte da cadeia alimentar do sapo, certo? Só que ele também faz parte da cadeia alimentar do passarinho, porque tanto o sapo como o passarinho se alimentam dele, do gafanhoto, podem comer o gafanhoto. Ao mesmo tempo, esse passarinho, ele come o besourinho aqui, ó, tá vendo? Então, faz parte de duas cadeias alimentares ao mesmo tempo, tanto o passarinho como o gafanhoto. Então, o que eu tenho aqui? Várias cadeias alimentares se interligando, né? Várias cadeias alimentares que acabam se cruzando uma com a outra. Porque um animal, um certo animal, ele faz parte de uma cadeia alimentar e ao mesmo tempo faz parte de outra cadeia alimentar, certo? Então, aqui eu tenho aqui o tomate. Ele faz parte da cadeia alimentar do gafanhoto e ao mesmo tempo da outra cadeia alimentar aqui do nosso besourinho, né? Então nós temos aqui, ó, vou riscar para vocês, uma cadeia alimentar que vai até aqui, certo? E outra cadeia alimentar que vai até aqui. Só que aí nós temos também a interligação dessas. Por quê? Esse passarinho ele pode ir direto comer esse tomate. Mas ele também pode ir direto comer o nosso gafanhoto aqui. E pode ser alimento também da cobra ou do gavião. Então, vocês estão entendendo? Ele está em várias cadeias alimentares ao mesmo tempo, em vários esquemas. Isso forma uma teia alimentar. Várias cadeias alimentares juntas, se interligando, certo? Então, isso você vai ver que é um fator de equilíbrio na natureza, é natural. Aqui tem um texto para você ler sobre o que eu estou falando, essa explicação, e tem um exercício. Eu quero que você preencha, olhando essa teia alimentar, você preencha aqui quem são os animais ali da teia alimentar, que seria o produtor, quais seriam herbívoros, né? Carnívoros e onívoros. Tem alguns que vai ter só um, né? Que vai ter, outros vão ter mais animais na coluna. Tudo bem, é só para você me dizer qual se encaixa em que alimentação aí. Feito isso, você vai para número 2. Eu quero que você faça uma pesquisa e ache outra teia alimentar e desenhe aqui nesse espaço para mim, tá? Você vai desenhar nesse espaço para mim uma outra teia alimentar. Eu dei exemplo desta, né? Daí do passarinho, com o gafanhoto, o tomate, o gavião e tudo mais. Você vai me dar um exemplo de outra teia alimentar, ok? Então, até a próxima. Espero que você tenha entendido.